Olá, hoje nós iremos falar no movimento pentecostal. Vamos falar também sobre o miticismo, ou seja, o pentecostal versus o miticismo. O que realmente representa hoje o movimento pentecostal para nós e para as pessoas. E o miticismo provido também o que vem agregando em algumas igrejas que vem adotando o costume, o hábito referente a essa nomenclatura miticismo. Nós vamos falar um pouquinho para que você possa entender que dentro do movimento pentecostal existe muitas igrejas, organizações religiosas que são 100% sérias. Igrejas, congregações que trabalham 100% a palavra. O que nós vemos nas redes sociais é uma generalização de muitos ministros hoje dizendo que o pentecostal, ou seja, o pentecostalismo, ele não tem palavra, ele não tem Bíblia, ele não tem doutrinas, ele não tem uma estabilidade, ou seja, é mais movimento do que a própria palavra em si, Existe alguns sistemas teológicos, dois sistemas nós vamos citar, que é o sistema do calvinismo e o arminianismo. Esses dois sistemas que já vem sendo enraizado em algumas igrejas também, que adotaram, algumas igrejas adotaram esses dois sistemas, e o pentecostal fica, como dizer assim, entre aspas, no dispensacionalismo, Só para a gente poder entender, hoje nós vamos falar sobre o significado da igreja pentecostal, o que é a igreja pentecostal em si, Hoje, para você entender, a igreja pentecostal ela tem três tipos de situações que ela acredita, no batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas estranhas e os dons espirituais. Todas essas três ações a gente encontra dentro das escrituras, não há nada de estranho nisso, Hoje nós encontramos dentro das escrituras que nós também podemos fazer alguns milagres mediante a nossa fé e na fé daquela pessoa que está sendo impulsionada ali naquele momento, se assim for a vontade de Deus, através da palavra imposta naquele momento, aquela situação pode acontecer. Então isso aí é um dom espiritual. O falar em línguas, que é o selamento com fogo, que eles chamam, que é o dom dado pelo Espírito Santo, que faz a edificação da própria pessoa em si, Hoje também o movimento pentecostal também está taxado nos Estados Unidos e em alguns lugares como carismáticos. Ou seja, o que é carismático? Eu vou dar o significado do carisma, Vou dar o significado do carisma para que você possa compreender exatamente o que eu estou querendo dizer. Carisma é a habilidade inata de alguns seres humanos que conseguir encantar, persuadir, fascinar, seduzir o indivíduo através da sua forma de ser e agir. Trazendo isso para dentro do pentecostal ou do pentecostalismo, a gente está falando de seduzir, fascinar. Quem faz isso é o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então quem faz esse planejamento de fascínio, de sedução, de persuasão ali naquele momento crucial da palavra é o Espírito Santo. Claro que esse vídeo aqui vai mostrar que você tem que ter e deve ter a necessidade de se qualificar como ministro, como pessoa dentro do Evangelho, mesmo tendo vários movimentos, lembrando que mesmo tendo vários movimentos, cada um de nós somos irmão em Cristo Jesus, independente do movimento a qual estamos enraizados, Etimologicamente falando, o termo carisma se originou a partir do grego, que significa carisma, com K,
que significa graça ou favor, trazendo isso numa linguagem religiosa, lá do grego, né? Significa graça ou favor. Então, se você foi agraciado com algum dom espiritual, né, você obteve um favor do céu, ou seja, um favor de Deus, tá? Então, só para você ficar ciente, são 3 movimentos: batismo, línguas, dons espirituais, né? O quarto movimento é o movimento pentecostal em si. Esse é o pentecostal. Eu vou trazer para você o que significa, em poucas palavras, porque são vários significados. O movimento pentecostal surgiu de 2 pessoas, lá na parte antiga, lá atrás, e surgindo para que hoje tivesse todo esse êxito, né? A única preocupação hoje é que as pessoas não confundam as coisas, não generalizem. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Até o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que deveríamos fazer prova dos Espíritos. Você tem o direito de duvidar, você tem o direito de questionar, mas se você blasfemar em si, com o seu coração, seu espírito, contra o Espírito Santo, provavelmente esse pecado não vai ser anulado, amém? Então, hoje, o que é a Igreja Pentecostal? A Igreja Pentecostal é um movimento cristão protestante que dá grande relevo ao dia do Pentecoste e que apresenta algumas diferenças em comparação com outras denominações, tá? Esse aí é um breve resumo do que é a Igreja Pentecostal, né? O movimento pentecostal começou em 1906 em Los Angeles, quando William Seymour pregou, dando origem ao movimento da rua Azusa. Isso é só para você entender a linha de tempo, a parte temporal. Em 1906, originou-se através desse americano, né, pelo que eu estou vendo aqui, esse americano, o movimento pentecostal, né, lá em Los Angeles. Os elementos da Igreja Pentecostal consideram o batismo no Espírito Santo essencial no caminho da salvação. O batismo no Espírito é um fenômeno carismático caracterizado pela glossólia, conhecido como dom de línguas. 1 Coríntios 12:10 é uma referência bíblica para que possa estar se fundamentando nessa questão do batismo com o Espírito Santo. O pentecostalismo se propagou muito rapidamente nos Estados Unidos através da Church of God Christian e evoluiu bastante, principalmente dentro da comunidade afrodescendente. Além disso, as Assembleias de Deus ficaram muito populares no Chile, Brasil, Indonésia e África do Sul. A partir de 1945 foram organizadas grandes missões populares, onde pregadores utilizavam recursos técnicos avançados. Muitas dessas igrejas marcam presença na Conferência Mundial Pentecostal, que acontece a cada 3 anos, desde 1949, em diferentes cidades do mundo. Então, só para você ter uma ideia, como grande é o movimento pentecostal. Não é um movimento qualquer. Não é um movimento só porque meia dúzia de pessoas ou uma grande parte das pessoas abrem pequenas igrejas, grandes igrejas, e mistura o pentecostal, né, o movimento em si, o falar em línguas, a tradução, os dons espirituais com o miticismo. Eu vou chegar no miticismo para que você possa compreender essa parte, né? O termo pentecostal tem origem na palavra Pentecoste, que é uma festa cristã que ocorre a cada 50 dias depois da Páscoa, encerrando o ciclo das festas. Comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, onde surgiram línguas de fogo, ou seja, sobre a cabeça dos apóstolos, sendo que as pessoas receberam o Espírito Santo, começaram a falar em língua. Este episódio é descrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 13. Vai estar falando sobre a descida do Espírito Santo nos apóstolos, e ali por diante
eles começaram a pregar e a fazer prodígio em nome de Jesus. As igrejas pentecostais são muitas vezes conhecidas como igrejas carismáticas porque revelam manifestações do Espírito Santo. Vamos deixar isso aqui bem frisado, que as igrejas pentecostais, elas são conhecidas como carismáticas porque revelam manifestações do Espírito Santo. Por revelar essa ação, taxam as igrejas pentecostais por esse título, carisma, ou seja, porque ela encanta, ela consegue fascinar, ela consegue, através da persuasão do Espírito Santo, a trazer para você todo esse fascínio, toda essa situação. Algumas das principais diferenças entre igrejas pentecostais e batistas, e que a pentecostal acredita que no dom de línguas é para que a pessoa que vem o Espírito Santo, enquanto a batista acredita que o Espírito Santo capacita cada discípulo com pelo menos um dom que deve ser usado para a edificação da igreja. É só para você entender o que os batistas eles pensam e que a igreja pentecostal pensa. Ou seja, a igreja pentecostal pensa assim: todos podem ser batizados com o Espírito Santo e falar em línguas. A igreja batista já pensa dessa forma, assim, supostamente, tá? Pensa dessa forma. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, mas o falar em línguas é um dom. Então nem todos recebem o dom de falar em línguas. É assim, mais ou menos assim, tá bom? Os batistas históricos acreditam que o batismo no Espírito Santo acontece juntamente com a conversão. Presta atenção. Aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. E não há manifestações exteriores. Os batistas independentes acreditam que a pessoa recebe o Espírito Santo no momento da conversão ou depois e pode ser acompanhado. Acreditam que o batismo no Espírito Santo e a conversão são acontecimentos distintos que podem não acontecer em simultâneo, havendo que sempre manifestação pelos dons de língua. Algumas das igrejas pentecostais mais conhecidas no Brasil são Pentecostal de Jesus Cristo, Igreja Pentecostal Deus e Amor e etc. São muitas igrejas conhecidas através desse movimento. Então, para frisar, existe algumas pessoas, tem pessoas na internet fazendo muitas críticas nesse movimento pentecostal. Eu rodo aí cerca de 300 a 400 igrejas pentecostais e eu vejo muitas coisas que pode ser edificada ou não. Depende muito da situação. Depende muito do modo como você quer enxergar. Se você quer enxergar algo ruim, você vai enxergar algo ruim. Se você quer enxergar algo bom, você vai enxergar algo bom. A palavra de Deus ela tem que ser propagada. Agora, o que aconteceu para que as pessoas tivessem uma visão diferente do mundo pentecostal? Entrou-se através do neopentecostal o miticismo. Esse é o problema. Eu vou te dar um exemplo. Dentro da palavra de Deus você encontra todo quanto é tipo de sabedoria. A palavra de Deus ela é rica em conselhos, rica em orientação. Ela é rica demais. Então dentro dela você consegue extrair a verdade em si. O miticismo dentro da igreja neopentecostal, tá? Esse movimento neopentecostal, você tem água, água benzida, que você trouxe da igreja católica. A igreja católica ela faz até hoje, Você vê lá no rádio, o Pedro Augusto, ele vai lá, coloca lá a água em cima do seu copo, do seu rádio. A própria Igreja Universal também ela faz isso. Você bota lá a água em cima da televisão e você ora, e através daquela água ali você vai ser abençoado. Isso é um ritual místico, você viu uma referência bíblica para combater o Jesus. Ele falou no livro de São João, no capítulo 4, versículo 14,
que Ele é a fonte da água da vida, né? Se Ele é a fonte da água da vida, então não precisamos de algumas coisas. Então isso é questão de lógica, né? As pessoas fazem porque querem fazer. Então é questão de lógica. Aquele que tem sede, venha a mim, né? O Senhor, Ele declarou isso. Então se você hoje compreende dessa forma, beleza, entendeu? Lenço ungido, né? Aí você vai dizer assim, tem muitas pessoas que se baseiam no lenço de Paulo, né? Que Paulo enviou um lenço para que as pessoas pudessem ser curadas, né? Depende muito da situação, depende muito da forma daquela situação, a como ela foi colocada. Então fica difícil você hoje utilizar alguns tipos de instrumento sem necessidade. Você está transferindo a fé daquela pessoa para aquele objeto, automaticamente caracteriza como misticismo. Martelo, tem algumas igrejas que pegam o martelo, dá na cabeça da pessoa lá, aquele martelo de borracha, às vezes é um martelo de madeira, e encosta assim. Isso é misticismo, tá aqui, ó, na mente das pessoas, né? Se você for pegar na psicanálise, né, e você vai estudar sobre a hipnose, você vai ver que é quase que a mesma coisa. Se automaticamente eu passar por você, eu falar para você, eu falar com você sobre algo para impor na sua mente, a sua mente vai mandar essa informação para o seu corpo e automaticamente você vai cair, você vai se levantar, você vai fazer isso mediante aquilo que eu falar, porque eu estou sob o controle da sua mente. Então tem essas divergências, tá? Sombra de Pedro. Pedro passou, né? E aonde ele passava, a sombra dele curava. Aquilo foi uma manifestação do Espírito Santo para dar de testemunho a Pedro, para que as pessoas pudessem ver que Jesus Cristo era com Pedro. Pedro não pediu para a sombra dele curar. É só ler lá em Atos dos Apóstolos que você vai ver que Pedro não pediu cura, a minha sombra vai curar, não. Ele passou por um determinado caminho e por onde ele passava, felizmente a sombra dele curava. Então aquilo ali servia de testemunho para a época. O cristianismo estava sendo introduzido naquela região e aquela região apresentava muita resistência. Azeite da cura, né? Mateus 10:18, Jesus deu poder para que seus discípulos curassem em nome dele. Precisou de algum azeite, algum objeto? O azeite a gente usa para, né, muitas das vezes, para ungir a cabeça, para ungir um enfermo, enfim. Mas a cura vem de Jesus Cristo. No misticismo, a pessoa transfere essa realidade de cura para aquele objeto. Então torna-se misticismo. Cuspe ungido. Quem já não viu isso na internet? O cuspe da unção. Né? Uma determinada pessoa pega um copo d'água, coloca na boca e vai para a boca das outras pessoas e acaba colocando lá, né? Dizendo que está sendo abençoada, está sendo liberta, está sendo salva através daquela saliva ungida, né? Aquele cuspe ungido. Não precisa disso. Não precisa disso. Esses tipos de situações acaba comprometendo o movimento. Então a falta de sabedoria. Oséias, no capítulo 4, no versículo 1, o profeta Oséias vai declarar para o povo dessa maneira: o povo erra por falta de sabedoria. Jesus, lá em Mateus, no versículo 22, no capítulo 22, no versículo 29, ele também vai falar: meu povo erra por não examinar as escrituras. Então tem que examinar as escrituras. A descida do anjo. Bem, todos nós sabemos que o Espírito Santo, ele faz todo o trabalho dentro da igreja, né? Todos nós sabemos que o trabalho de convencer o homem do seu pecado é do Espírito Santo. Então, se você acredita na realidade de que está descendo um anjo, que o anjo está lhe entregando alguma coisa, você tem que consultar ao Senhor e pedir o discernimento a Ele, para que você não caia em mais um ato de misticismo, né? Eu acho que são coisas lógicas e palavras simples que eu estou colocando aqui, que dá para você compreender exatamente, ok? Porta, passe por essa porta.
Tem pessoas, tem igrejas neopentecostais que colocam um arco, e se você depositar uma determinada quantia, né, ofertas, dízimos, enfim, você passa por aquele arco e automaticamente você vai conseguir aquilo que você foi procurar. Lamentável isso. É um misticismo terrível. Eu ensino teologia já há 3 anos na minha vida, né? Eu ensino a teologia sistemática. Explico um pouco da contemporânea também, mas trabalho muito a sistemática e fica muito difícil. Tem muitas coisas que acontecem que é muito difícil, né? Por mais que você compreenda as áreas teológicas e não coloque em prática, aí fica mais difícil ainda. Chave da casa. Você pega a chave da sua casa, do seu automóvel, e você entrega de repente numa igreja ou num determinado lugar e lhe prometem muitas coisas em nome de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Jesus, ele disse assim: aonde houver 2 e 3 em meu nome, ali eu sempre vou estar, ou ali eu estarei. Então preste bem atenção. Se você está dentro do seu lar, você não precisa entregar o seu lar a outra pessoa. Você não precisa pegar a chave do seu apartamento e doar ele para uma igreja, uma instituição, seja lá o que for. O seu carro, o seu patrimônio, você não precisa fazer isso para obter nenhuma vitória. Não precisa. Ok? Tapete da prosperidade. Tudo misticismo, hein? Preste bem atenção. Você tira o seu calçado e você passa em cima daquele tapete e você vai ser próspero. Jesus, porém, disse o quê? Siga-me. O filho do homem não tem nem aonde reclinar a sua cabeça. Ele nunca falou sobre prosperidade em si. É mais fácil, presta atenção, ele dando um conselho ao jovem rico. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então preste atenção que ele sempre hostilizou a riqueza, porque a riqueza em si, ela cega o ser humano. E quando ela cega o ser humano, infelizmente, acontece dele se declinar. Vem o declínio e, consequentemente, infelizmente, ele se perde. Entendeu? Então, só para a gente finalizar o vídeo, é um pequeno vídeo informativo, é um pequeno vídeo para que você possa compreender um pouquinho sobre o significado da igreja pentecostal, o significado do que é o pentecostal, tá? Vamos separar o pentecostal do misticismo. Preste bem atenção nisso. Vamos separar. Se alguns ministros, algumas pessoas ainda praticam esse tipo de ato dentro de suas igrejas, por favor, vamos ler. Vamos parar. O movimento pentecostal, ele é muito bonito. O movimento pentecostal, ele não foi idealizado de um dia para o outro. Não vamos fazer assim. O movimento pentecostal, meu amigo, minha amiga, acredita sim no batismo do Espírito Santo, acredita sim nas línguas estranhas, acredita sim nos dons espirituais de cura divina, da alma, do espírito, enfim, acredita nisso. E por sua vez também tem leitura, muita leitura da palavra. Eu estou falando do pentecostal. O neopentecostal que pratica, ou a pessoa que utiliza da palavra de Deus para fazer alguma coisa enganosa, essa pessoa vai resolver com Deus. Amém? Espero que todos tenham gostado. Que Deus abençoe a cada um de vocês, dos senhores, das senhoras. Espero que eu tenha ajudado com este vídeo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?